Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast, videocast Aprendi com Papai. E hoje, pra gente fazer uma coisa bem diferente. Você se lembra que durante muitos episódios nós fizemos várias entrevistas com convidados muito legais para ajudar na redação do Enem neste ano. E qual que é o objetivo de hoje? Como o Enem está logo ali, eu quero juntar alguns vídeos específicos de uns convidados especiais e eu vou te passar pedacinhos mais importantes de muitos desses vídeos. Para quê? Literalmente, para que a gente consiga ter um conteúdo revisional para te ajudar antes da prova. Vamos ver esses melhores momentos? Fala pessoal, bom ou não? Bom ou não? Bom ou não? Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez para conversarmos sobre um assunto muito importante. Nosso tema de hoje é intolerância, que é uma das questões mais importantes para a gente trabalhar, porque o Enem cobra recorrentemente esse tipo de debate na redação do Enem. Gente, quando a gente conversa sobre intolerância, a primeira coisa que me vem à cabeça é: será que o aluno tem a noção do tanto que esse tema é importante e do tanto que é relevante discutir sobre isso? O que vocês acham sobre esse tema? Por que é importante tratar sobre esse assunto na redação? Bom, o Enem exige isso porque é um reflexo da sociedade, né? É algo que se vive o tempo inteiro e a prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, eu acho que é uma espécie de responsabilidade colocar os estudantes para refletir sobre isso. Isso. Ultimamente a gente tem também os movimentos que representam essas minorias tendo mais voz. E eles têm mais voz porque reivindicam mais essa voz. E, obviamente, a discussão se torna mais relevante, inclusive no campo da educação, na redação do Enem. E aí, quando a gente fala de intolerância, quais são os tipos que vocês acham, assim, que são as intolerâncias mais comuns e as intolerâncias que poderiam vir a ser discutidas nos textos e na prova do Enem como um todo? Antes da gente identificar a intolerância, a gente tem que identificar quem a sofre, né? Geralmente quem sofre com intolerância são as minorias. Sim. Então a gente pode elencar várias minorias que a gente tem aqui no Brasil, fruto da nossa construção histórica. Exatamente, os últimos Enems, eles trataram da intolerância ou da violência contra essas minorias, né? A permanência da violência contra a mulher. No ano passado, a questão do racismo na segunda aplicação e da intolerância religiosa na primeira aplicação do Enem. Gente, é o seguinte, quando a gente vê um pouco dessas questões da política brasileira, e eu acho que hoje é uma coisa que não tinha como a gente gravar sem discutir especificamente sobre esse assunto hoje. A gente tem várias reflexões que estão sendo geradas na sociedade, principalmente pelo contexto atual, a respeito da forma que as pessoas se comportam no Brasil em relação à política, em relação ao cumprimento das leis, em relação ao comportamento da sociedade como um todo. Uma coisa que é bem interessante para a gente trocar essa ideia é a gente saber e a gente principalmente tirar esse lado futebolizado da política e que a gente perceba de fato que a gente tem vários problemas em diversos aspectos, sem levantar nenhuma bandeira especificamente, mas pra gente conseguir entender mais ou menos o que acontece na sociedade brasileira. Com qual frase que a gente pode começar a conversar sobre política? Marcelão, tem uma frase que é atribuída a Getúlio Vargas, que eu acho sensacional porque ela é um verdadeiro raio-x da sociedade brasileira, que é: aos amigos, tudo, e aos inimigos, não vou olhar pra ninguém, a lei. Então, aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Por que essa frase ela é considerada um raio-x da sociedade brasileira? Nosso convidado hoje, muito especial, é o Igor Belloni, de Geografia, que vai discutir com a gente sobre todas as questões relacionadas ao trabalho no Brasil. Por que esse tema, por que essa questão do trabalho no Brasil hoje é tão relevante para nossa discussão? Marcelão, falar de trabalho, rapaz, você tem que falar da importância dele primeiro, que é o seguinte: ele agrega trabalho às mercadorias e ele também que é o gerador de renda.
Então, desse movimento todo aí que nós estamos em 2017, com as mudanças na relação de trabalho, do papel do Estado aí enquanto gerenciador dessa relação entre patrão e funcionário mudando muito, é isso aí que a gente tem que ver hoje, rapaz. Porque esse retrato hoje do Brasil nada mais é que de transformações que tem vindo desde lá da década de 70 e que está sendo transformado aí hoje, principalmente por causa da flexibilização do trabalho, e é isso que a gente está vendo em voga. O papel agora é flexibilizar, desregulamentar, ver o que o Estado está fazendo, até quando o Estado pode agir, até quando o Estado não pode agir, e isso aí é bem visto num livro do David Hardy, que chama A Condição Pós-Moderna, e ele trata muito bem disso, dessas mudanças, e aí a gente vai falar muito disso aí hoje. Hoje, para conversarmos sobre uma coisa muito importante, que é a competência 2 na redação do Enem, com abordagem voltada para o uso da literatura na redação do Enem. A competência 2 é basicamente a competência que observa se o aluno está atendendo ao enunciado proposto, observa se o aluno fez efetivamente um texto dissertativo argumentativo e avalia o aluno em relação ao repertório sociocultural e em relação à interdisciplinaridade. Quando a gente conversa sobre essa questão da interdisciplinaridade e do repertório sociocultural, eu costumo falar muitas vezes com os alunos, Carol, a seguinte questão. Se você puder usar um repertório que vai agradar ao seu corretor, melhor ainda. Como que você vê isso, Carol, da literatura na redação? Então, qual que é a ideia? Quando a gente trabalha a literatura, a gente leva em consideração que ela é reflexo do homem no tempo e no espaço. Então, ela se relaciona muito com a história. Como a redação do Enem tem essa característica de cobrar temas que são atuais, a gente sabe que a literatura vai funcionar sempre de maneira positiva nessa questão da interdisciplinaridade. Então, independente do tema, a gente encontra uma variedade de exemplos dentro da literatura. O problema que eu acho é que, na grande maioria das vezes, os alunos estão chegando sem esse repertório cultural. Porque você tem a obrigatoriedade da leitura na escola, mas enquanto pré-vestibulandos, a gente sabe que eles deixam isso um pouco de lado. Excelente. Agora tá com tudo resolvido. Valeu, abraço, Até tchau. E aí, pessoal, gostaram? Anotaram tudo? Já tá pronto para fazer aquela redação maravilhosa no Enem 2017? Então é isso, pessoal. Aproveite. Boa prova para vocês. Saiba que você já está muito preparado e arrebenta com o Enem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Vai tocar agora a banda. E você não vai deixar eu falar se vai tocar agora a banda, né?